Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. O tema do nosso discurso hoje é depressão e ansiedade vencendo com Jesus Cristo. Amém? Então, vou estar falando um pouquinho aqui sobre depressão e depois o pastor vai falar sobre Jeremias, amém? Então não vai ter como você ficar o quê? Eu fiquei confuso. Não tem como você ficar confuso ou confuso. Primeiro, porque o Espírito Santo está aqui. E segundo, Jesus quer ele aqui do meu lado. Amém? Amém. Aí vamos lá. A depressão, no nível 1, tem ocorrido também com crianças. Vamos lá, fala junto. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. O porquê o primeiro nível? O nível que está o quê? Em estágio avançado, uma doença que tem um sintoma que tem ocorrido grave. Momentinho, feche seus olhos. Amém. Meu Deus, sim, Deus, nós repreendemos agora, os tios também, todo demônio que está impedindo dessas crianças, esses jovens, esses adolescentes entender a tua palavra. Satanás desgraçado, nós usamos a nossa autoridade contra você. Solta agora a mente e o coração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que todo espírito maligno, toda ação satânica seja amarrado agora, seja repreendido agora, que as tuas forças sejam quebradas e que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes possam ser nutridos, assim como Daniel e os seus amigos, na palavra de Deus. Eu estou determinando, nós estamos determinando, em nome de Jesus, bota a mão na cabeça, todo mal sai do coração, todo mal sai, graças a Deus. Amém? Então, falando do nível da depressão, eu escrevi alguns textos bem pequenininhos para você entender. O primeiro nível de depressão tem visto em crianças, em adolescentes também, em adultos. O primeiro aspecto é a falta, muitas das vezes, de ser compreendido. Então a pessoa se isola emocionalmente, quer ficar só, não quer ir para a rua, às vezes não quer conversa. E tem outras maneiras, tem pessoas que ela faz tudo isso, mas é agitada, não consegue ficar sentado na sala de aula. Quem já viu uma criança que não para? Então, isso também é um sinal também. Então as condições que têm afetado muitas pessoas, e nós vamos trabalhar através da fé, mas também tem um profissional, que nós temos que procurar ajuda. Então cada um estágio de uma depressão, elas são diferentes. Um traz intensidade de durações, outras não. Segundo nível, a depressão pode trazer gravidade, pode trazer também um sintoma que passa uma dificuldade de se comunicar. E também tem pessoas que pensam que depressão é tristeza. Não é por aí não, pessoal. É além disso. Tem jovens que ele fica focado só no quê? Em jogos. Tá perdendo a direção de estar com a família. Quem tá entendendo? De estar ali fazendo uma refeição, de ter ali um piquenique. Poxa, foi tão bacana, não foi? Lá, foi abençoado lá no monte. Gente, temos que ter esse momento. Hoje as pessoas não têm vivido assim. Hoje as pessoas têm vivido mais do lado, tecnológico, tecnologia, do que estar com
apertando a mão de um amigo, de dar um abraço, de jogar uma bola, de bater um papo. Antes, não tinha WhatsApp, a conversa rolava na calçada. E era assunto que não acabava mais. E já tinha até o horário. Eu tinha um horário para entrar e tinha um horário para sair. Mas era bacana. Aí eu, como é que você tá? Como é que foi teu dia? Ih, o meu hoje foi bom não. Minha mãe botou de castigo, saí ontem. Aí começa a falar, outro fala como é que foi na escola. Outro fala, olha, meu pai não me deu merenda não. Por quê? Eu desobedeci ele, tirou minha merendinha. Mas já havia sempre o quê? Um diálogo. Tá faltando isso hoje em dia. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então, quando você vê pessoas, a criança que está sempre o quê? Na dela, ou não quer assunto, não quer toque. Você precisa não ficar zoando, brincando, debochando, mas sim orar pelo seu coleguinha. Orar pela sua vizinha. Aí você não é só a criança não, tá? Eu tô falando pra todos. E às vezes ela não consegue pedir ajuda. Gente, acho que o mais triste é a pessoa saber que ela tem depressão e a outra colega, ou um vizinho, ou um amigo, pô, sai dessa depressão, como que ela tá amando ficar. Ninguém gosta de ficar depressivo. Quem concorda? Ninguém gosta, gente. Então, o que a gente temos que fazer? Ajudá-lo. Que nós vamos entrar depois, falar sobre Jeremias. Que o Jeremias foi um homem muito chorão. Né? Chorão mesmo. E vocês vão entender porque a gente vai pregar sobre ele. Então aqui está dizendo que tem também, já falei o segundo, tem um terceiro nível, que é muito mais o quê? Grave. Olha, você que não é de conversar com o papai, não é de conversar com a mamãe, não gosta de dialogar, não gosta de conversar com o avô, às vezes você leva uma tristeza e você não conta para ninguém. Às vezes algo aconteceu na escola, você acha que vai resolver ficando quieta, e não é por aí. É momento de pedir ajuda. Quem aqui é de conversar com a mãe, levanta a mão. De tudo, conversar tudo com a mamãe. Quem é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, faz assim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Quem aqui não fala nada? Nada. Fica com a mão abaixada. Não fala nada. Fica com a mão abaixada, você que não fala nada, não conta nada pra ninguém, fica fechado, não consegue conversar. Muita gente, né? Isso não é bom, não. Por que será que o Espírito Santo está trazendo, o tema de hoje, a depressão, a ansiedade é vencido com Jesus Cristo? Por que será que ele trouxe esse tema? Porque às vezes você acha que só você tem problema, só você que fica triste, só você que recebe não de pai e de mãe. Não! Muitas das vezes um não de um pai, um não de uma mãe, não é por ser um mal, não. É aprendizado muitas das vezes, é para você desenvolver, crescer. Mas será que você não está olhando por outro ângulo, outro lado? E se isolando, pensando em machucar. Tem gente que ela não vence os problemas dela, ela vai machucar outra criança, vai implicar com outra criança. Gente, eu recebi um vídeo essa semana, eu mostrei até pro tio Inácio. E foi fatos reais, tá? Fatos reais. Jovens de 17, 14, 13. Porque só não botaram o nome da pessoa, tá? Botaram outro nome, mas a história era real. Colocaram uma brincadeira da vida dela sem graça na rede social, algo íntimo, e ela não conseguiu o quê? Suportar a pressão. Então começou o quê? As pessoas zombar, zoar, houve o bullying. Então o que ela fez? Tirou a própria vida. Então nós aqui tá ensinando vocês que vocês têm que aprender a ter uma fé sólida. Alguém brincar ou zoar, leva na esportiva, mas não levar pro coração. Quem aqui
Tudo você leva muito a sério. Qualquer brincadeira você já leva pro coração e não consegue perdoar. Tem dificuldade. Então, isso não é bom. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pedir a Deus e pedir ajuda. Ah, mas eu não consigo falar para minha mãe. Então, ó, olha só um dos sintomas de depressão, ó. Angústia, falta de energia, pessoas que querem ficar dormindo direto, não consegue ter diálogo, ela tem culpa, ela às vezes é muito sensível, muitas das vezes toma decisões erradas, ela não é uma pessoa social, ela pode, às vezes ela se afasta dos amigos e do família. Às vezes ela se afasta dos amigos e das amigas, ou às vezes nem procura fazer amizades novas. E tem insônia, tem umas que tem insônia. O que é insônia, você sabe? Ângelo, o que é insônia, Ângelo? Na sua opinião, o que é uma pessoa com insônia? Não sabe? Vou explicar. Quem é que sabe? Ninguém? E pastora Rose, o interessante é que as pessoas ouvem as palavras, mas elas não entendem o efeito daquelas palavras. Sim. Às vezes a pessoa está vivendo essa situação, mas não sabe. É onde nós entramos com explicações, né? Vivida e da palavra. A pastora Rose, ela está trazendo esse tema, né? Justamente para nos despertar, porque nós estamos vivendo em uma era muito pesada, pessoal, aonde a tecnologia, as redes sociais, ela não tem sido bênção para as pessoas. Elas têm sido uma arma para matar pessoas, porque o que mata, mais do que armas, é palavras maldadas. Então, você precisa se revestir da palavra de Deus para resistir os bullying. Tem pessoas que hoje, nos Estados Unidos, ele matou todos os seus amigos por causa de bullying. Ele não suportou a pressão, né? E agora está uma epidemia desses filmes sendo colocado agora. Inclusive na parte da China, da Coreia. Esses filmes que eu estava vendo junto com a Rose, um dia desse, uma sériezinha dessa. Eu estava assistindo. Então você precisa se revestir. Revestir da palavra de Deus. Quando você vinha, você só vem um dia. Um dia, e não é suficiente. Você vem um dia e você tem que absorver essa palavra, porque essa palavra vai valer por 6 dias da tua vida, para proteger você desses problemas. Você vai ver, Jeremias era igual vocês, um garoto de 17 anos, mas que servia a Deus em meio às pressões daquela época, a pressão social. A pressão social, ela tem sido muito grande na mente desse jovem, pastora Rose. Verdade. Então essa direção é importante para poder fortalecer a mente deles e o coração. Amém? Amém. Então, eu estou falando um pouquinho sobre isso. A depressão, ela pode matar. Quem já ouviu falar sobre isso? Então não é uma brincadeira, nem é uma zoação, é algo muito sério. E Deus pediu para trazer sobre esse tema para ajudar vocês a não fazer nenhuma bobagem, mas buscar Jesus, ouvir os mais velhos. A depressão, ela pode também trazer uma profunda aflição. É quando a pessoa se sente vazia, é quando a pessoa se sente desgastada emocionalmente, uma sensação de solidão e também um estresse. Por tudo ela fica estressada. Ela não consegue ouvir, às vezes, assunto de irmão, de irmã, tudo agonia. Aí ela termina, a mãe ou o pai, ou até mesmo, poxa, você é antissocial, você é muito grossa, muito áspera. Mas não é porque ela está com um problema. Ela precisa de ajuda. Isso vai despertar algum pai e mãe que vai ver esse vídeo. Procurar ajuda espiritual e também profissional. Ajude quando se pode.
Seu filho às vezes está gritando, mas um grito dentro. E você não está observando os detalhes. Às vezes com o dia a dia, trabalho, fazer compra. Ah, vamos pro shopping, é muito bom, é maravilhoso. Quem não gosta? Todo mundo gosta de shopping, qual não gosta? Todo mundo gosta de um shopping, de um parque, de uma piscina. Mas, ó, observa se o seu filho está alegre. Se o seu filho está contente. Se o seu filho está satisfeito. Porque aqui, ó, aqui está dizendo, ela traz ansiedade, traz preocupações, traz medo do futuro. Pessoa que tem ansiedade, ela tem medo do futuro. Ela tem medo de perder, ela tem medo de ficar sozinha, ficar sozinho. Quem está entendendo? Então vamos lá. E também uma sensação ruim que às vezes nem ela sabe explicar. Às vezes aconteceu uma situaçãozinha, já é algo que ela faz de como fosse um problemão e não quer assunto, quer ficar sozinha. Aí começa, ó, tem uns que ficam tristes, tem outros que começam a limpar a casa, começa a fazer atividade, mania de... Por quê? Ela não quer que alguém fale assim, você tá bem? Mas lá no fundo, a pessoa sabe que tá precisando de ajuda. Roer unha. Exatamente. Então quem tem sinais, dá sinais. Quem tem que observar é você ou a pessoa que mora com você, que convive com você. Então diz assim, ó, eu vou estar falando semana que vem de Moisés, mas nós já falamos de Elias, já falamos de Jó. Hoje nós vamos falar de Jeremias. E essa passagem hoje quem vai trazer é o pastor. Amém? Ele vai estar falando sobre Jeremias. Pastor, cadê sua Bíblia? Minha Bíblia está no celular. Então vai, pode ler. O pastor vai trazer a palavra falando sobre Jeremias. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, amém? Começa agora,